Nesse vídeo eu quero falar sobre 3 coisas que atrasam a nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe que tá passando por essas 3 situações todos os dias. Eu tô aqui com o meu tablet, que é o meu rascunho para não esquecer de nada, tá? E a primeira coisa é a mentalidade de escassez. Quando a gente vive constantemente com medo que as coisas não vão dar certo, ou que o dinheiro não vai dar até o final do mês. E quando a gente tem medo de faltar o dinheiro no final do mês, medo de perder aquilo que a gente tem, ou medo de perder um relacionamento, ou medo de tentar algo novo, e esse medo começa a aparecer em tudo. Você sempre compra a opção mais barata, mesmo que você tenha condições de comprar algo melhor para você, mesmo que aquela opção mais barata seja de uma qualidade péssima, que você sabe que uma blusinha que você vai lavar uma vez na máquina vai ter que jogar fora, porque você tem medo de comprar o melhor. Ah, não, se eu gastar aqui, vai faltar, ou eu não vou conseguir fazer algo que eu tô planejando. O problema não é quando você quer economizar. Existem períodos da nossa vida que nós precisamos enxugar mesmo os nossos gastos para conseguir alcançar determinados objetivos. Às vezes você está passando por um momento de transição que realmente você precisa economizar. O problema é quando essa mentalidade ela está incrustada dentro da gente e ela começa a refletir em tudo. E eu já passei por isso, né? Passei por momentos difíceis em que eu precisei economizar mais. E por passar por esse momento difícil, quando as coisas começaram a melhorar, essa mentalidade de escassez continuava ali presente no meu dia a dia. Você vive sempre com a sensação de que nunca vai ser o suficiente, que lá no futuro vai ficar faltando, né? E aqui eu também não tô falando de irresponsabilidade financeira. Eu não tô dizendo que é para você se pegar o seu dinheiro e sair gastando à torta à direita, porque isso é irresponsabilidade financeira, né? Mas o que eu quero dizer, que muitas vezes até a gente lê em livros de educação financeira corta aquele cafezinho e tal. A gente não precisa fazer isso, né? A gente não precisa cortar o básico da nossa vida. Não é cortar o cafezinho que vai fazer você ficar milionário, né? Essa é uma verdade nua e crua. O que vai fazer você prosperar mais é gerar novas fontes de renda. Então, quando a gente está nessa situação de uma mentalidade de escassez, ou realmente, cara, eu nasci pobre, eu vivo num bairro onde não é privilegiado, o meu salário mal dá para me pagar as minhas contas, e eu vivo de perrengue em perrengue, você tem que concentrar em mirar suas forças de pensamento em como vou sair desta situação? O que eu posso fazer hoje para ganhar mais dinheiro, para ter mais prosperidade? Será que eu consigo, na profissão que eu estou hoje, um outro emprego, aonde eu vou ganhar um salário melhor? Ou aonde eu vou ter benefícios, como plano de saúde, vale alimentação, que vão me fazer economizar? Ou o que eu posso fazer de renda extra para gerar mais renda para mim? Enfim, né? São diversas coisas que a gente pode fazer. E quando a gente está com essa mentalidade de escassez, parece que nada dá certo, parece que de fato as portas se fecham. Porque pensa que a nossa vida é como se fosse um espelho. O mundo é como se fosse um espelho, ele reflete aquilo que está em nós. Então, se a gente está vibrando negatividade, pensamento negativo, só de falar parece já sai uma coisa ruim, né? Aqui no vídeo. É isso que vai refletir. Então, a gente precisa mudar a mentalidade, é algo que vem de dentro para fora e não é fácil. Mas ela precisa de uma decisão e de um primeiro passo, tá? A segunda questão, a segunda situação que faz a nossa vida atrasar são dívidas financeiras e problemas não resolvidos. Então, as dívidas, elas pesam, elas tiram o nosso sono, elas trazem sensação de fracasso, de impotência, né? Muitas vezes adoecemos por questões de dívidas. E aqui eu não tô falando daquela pessoa que já fez a dívida mal intencionada com a intenção de fato de não fazer o pagamento e ela não tá nem aí. Eu tô falando para você que é um cidadão de bem
que quer pagar suas contas, quer prezar pelo seu nome, e hoje seu nome tá sujo, tá com um monte de dívidas porque algo saiu do controle. Eu quero dizer para você que se você é esse cidadão de bem, isso vai passar. Isso vai se resolver, mesmo que demore meses ou alguns anos. Isso vai se resolver, tá? Se você tem essa intenção, né, de resolver os problemas, uma hora a solução vai aparecer. E problemas não resolvidos, às vezes é uma conversa que você precisa ter com alguém, ou um pedido de perdão. Então, a segunda coisa é, anota aí, coisas pendentes. E a terceira coisa que atrasa a nossa vida são círculos de amizade que não fazem mais sentido para o momento de vida que você está vivendo hoje. A terceira coisa é o tipo de ambiente e as pessoas ao nosso redor. Existem amizades que não fazem mais sentido para o momento de vida que você está vivendo hoje, pessoas que te chamam para lugares, frequentar lugares que não agregam em nada, amigos que vivem em bares, amigas que passam horas falando mal de outras mulheres, pessoas que mentem, que traem, que vivem em inveja e negatividade. Então, se você convive constantemente com nesse tipo de ambiente, aos poucos aquilo começa a influenciar você também. E se você é essa pessoa que mente, que trai, que vive tendo inveja e negatividade, eu quero dizer para você que tem solução para você também. Mas você precisa admitir e tomar uma decisão hoje. O ambiente onde a gente vive molda também a nossa mentalidade, que é aquela primeira coisa também que pode atrasar a nossa vida se a nossa mentalidade for negativa ou de escassez, tá? Então, essas três coisas, elas podem atrasar e muito a nossa vida. Uma mentalidade de escassez, problemas que a gente evita de resolver e ambientes que não nos fazem crescer. E o mais importante é que todas essas situações, elas estão debaixo do nosso poder de mudança, né? A primeira coisa que eu preciso fazer para mudar essas situações é, primeiro, identificar que essas situações, elas são verdade na minha vida naquele momento, né? A gente não pode ignorar o problema como se ele não existisse ou se entregar simplesmente. Eu acredito que o nosso estado emocional, ele influencia muito na nossa mentalidade, na questão financeira e nos círculos de amizade e ambiente onde nós estamos, né? E eu já passei momentos da minha vida que eu pensei, não tem mais jeito, né? Daqui eu não saio mais, porque era um ciclo muito longo e diversas situações difíceis. Mas eu quero dizer que sim, passou, estou aqui viva e estou compartilhando coisas boas com vocês, que esse é o meu intuito. Então, a primeira coisa é reconhecer a situação. A segunda coisa é tomar a decisão de que eu não aceito mais essa situação. Eu preciso mudar. O que eu vou fazer para mudar? Se for preciso, né, eu acho que escrever faz muito sentido. Para mim, eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários cadernos onde eu escrevo, né? Tenho devocionais, escrevo aquilo, coisas que eu penso, coisas que eu gostaria. E comece a escrever aquilo que você enxerga que precisa mudar na sua vida. E começa, diante de tantas coisas que a gente precisa mudar, por onde eu vou começar? O que eu consigo mudar hoje? O que eu fiz? Qual é o primeiro passo para eu mudar essa outra situação aqui? São dívidas financeiras? Liga para os bancos, tenta negociar. Se não for possível, fala. Eu vou fazer o pagamento. Assim que eu puder, eu entro em contato de novo. Se você está devendo para um irmão, um pai, um tio, liga para a pessoa e fala, olha, eu estou ciente da minha dívida, nesse momento eu não consigo te pagar, mas eu posso te pagar R$100 por mês, R$50 por mês. Posso te pagar assim? Mudança de mentalidade, algo que vem de dentro para fora. A gente precisa praticar e precisa ser todo santo dia. E uma dica que me ajuda muito na questão da mentalidade, tá? É a saúde física. Fazer exercícios físicos é maravilhoso, gente. Isso ajuda até no nosso emocional. Então, é uma dica que eu tenho para deixar para vocês. E a questão dos círculos de amizade é se afastar dessas amizades, não estar mais presente em lugares que você sabe que não faz mais sentido estar lá.
E a partir do momento que você se afastar dessas amizades que não fazem mais sentido, eu tenho certeza que vão surgir outras amizades que fazem sentido. Ou talvez você tenha que passar por uma estação de solitude, que são estações onde Deus, ele começa a moldar o nosso caráter, nos curar, né? Mas aí já dá para assunto para um outro vídeo, tá? Então a mensagem que eu quero dizer hoje é que essas três coisas, elas estão na nossa mão para poder mudar. E uma vida diferente, ela não começa com um grande milagre. Ela começa quando a gente decide não continuar vivendo do mesmo jeito. Então, mesmo que você não saiba para onde você tem que ir, se você sabe aquilo que você não quer, já é um excelente começo. Até mais, pessoal!